Muito bem, no Notícias da Guardiã de hoje, você vai saber tudo sobre o falso fiscal que anda percorrendo os comércios de Mogi das Cruzes, vendendo o Código de Defesa do Consumidor. A gente vai bater um papo com a Fabiana Bava, ela que é a coordenadora do PROCON aqui da cidade. Vai falar sobre o Natal que já está chegando, o período de arrependimento das compras, como você pode fazer e, além disso, período de rematrículas. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Notícias da Guardiã, que já está no ar. Notícias da Guardiã. Notícias da Guardiã. Notícias da Guardiã. Edição Mogi das Cruzes. Muito bem, sejam todos muito bem-vindos a mais uma quinta-feira, sempre ao meio-dia, em imagem e som em todas as plataformas digitais da guardiandanoticia.com e também na Rede Alto Tietê de TV, tem o Notícias da Guardiã, edição Mogi das Cruzes. Eu recebo aqui em nossos estúdios, no nosso podcast, jornal, no nosso programa, ela que é coordenadora do PROCON aqui da cidade, Fabiana Bava. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Gabi. Um prazer estar aqui com você. Obrigada a você. Olha, já vamos começar falando dessa polêmica, desse falso fiscal, que já tem 3 denúncias dele vendendo o Código de Defesa do Consumidor. O que ele está aprontando aqui na cidade? Então, na verdade, assim, várias cidades já enfrentaram esse problema, né? A pessoa chega se apresentando como fiscal do PROCON e alegando que os comércios eles têm que ter um Código de Defesa do consumidor atualizado. E para isso eles estão ali vendendo por R$30, no caso recente foi isso, e sob pena da pessoa ser multada. Os comerciantes, os que nos fizeram contato, eles desconfiaram dessa atitude, alguns chegaram a comprar. Mas o grande problema é que é o seguinte, além de, primeiro, que os fiscais jamais poderiam vender qualquer coisa. Um fiscal, ele é um funcionário público, ele está ali para cumprir um dever, né, funcional, e ele vai orientar o fornecedor, o comerciante, sobre as regras de direito do consumidor, mas jamais vai cobrar nada, vai pedir, vai vender nada, né? Então, essa postura, na verdade, é muito prejudicial, além de ser uma falsidade de identidade, né? Ele está fazendo se passar por um funcionário público e isso é um crime. Agora, Fabiana, me fala uma coisa. Vocês conseguiram identificar quem é esse falso fiscal para poder, sei lá, fazer um retrato falado e colocar nos comércios para chamar, né, a associação comercial para as pessoas entenderem que não é para atender esse tipo de pessoa? Então, o que a gente orienta é o seguinte, toda vez os fiscais do PROCON, eles chegam no comércio, eles já se apresentam e a gente tem uma funcional. Então, você apresenta aquela funcional. Então, a primeira recomendação para o comerciante é verifique a funcional. Segunda orientação é o seguinte, se você perceber que a pessoa está com uma conversa meio esquisita, que ela não se identificou corretamente, você já deve acionar o PROCON, acionar a polícia para efetivar essa denúncia. Então, o que acaba acontecendo é que os comerciantes acabam não fazendo essa denúncia, porque imaginam que está correto, porque de fato é uma obrigatoriedade da lei você ter disponível de forma visível, de forma acessível, o Código de Defesa do Consumidor. Mas a lei não obriga que ele seja atualizado. Então, quando ocorre alguma atualização do CDC, esse golpe volta a acontecer. Então, a gente teve uma recente atualização em 2021 e, por isso, teve uma alteração muito positiva sobre a possibilidade do superendividamento, né, das pessoas físicas que têm dívidas refinanciarem, negociarem os seus débitos. É uma coisa que vai entrar em vigor, né, vai começar a funcionar. Então, com essa alteração, essas pessoas que agem dessa maneira, né, fazendo-se passar por fiscais, aproveitam, olha, precisa ser um CDC atualizado. Então, estão procurando, eu já verifiquei em outras cidades, estavam acontecendo também situações parecidas. E uma outra dica também é o seguinte, o fiscal do PROCON, seja do PROCON municipal, dos PROCONs municipais ou da Fundação de São Paulo, nunca vai sozinho, né? E os relatos contam que normalmente era uma pessoa só. Então já é uma outra coisa que é preciso tomar atenção. E falando nisso, eles também chegam com o carro identificado, né, do próprio PROCON. Isso. Que, entrando nesse assunto, recentemente o PROCON de São Paulo, né, do estado de São Paulo, distribuiu uma sequência de veículos para várias cidades. Vocês foram contemplados aqui em Mogi das Cruzes? Mogi das Cruzes foi contemplado, sim. Nós recebemos um carro novo, muito bom, ajuda bastante, né, do trabalho de fiscalização, de visitas que a gente faz aos fornecedores também para fazer orientação. Então, nós recebemos, sim, foi um acréscimo muito legal. Isso ajuda o PROCON a
a gente seguir nessa meta de ampliar o trabalho e ampliar nosso atendimento. E o que vocês vão fazer com os carros antigos? Vocês vão manter? É necessário ter mais de 2 ou 3 carros? Quantos carros o Procon aqui de Mogi tem? Então, nós tínhamos 2 carros, um já mais antigo, né? Então, a intenção, na verdade, é tentar deslocar esse veículo para que seja utilizado por outro setor da prefeitura, né? Então, nós vamos manter 2 veículos para conseguir fazer o trabalho, né? E ainda falando nessa questão de fiscalização aqui na cidade, como é que vocês mapeiam? Como é que funciona o trabalho de fato da fiscalização? Vocês só vão em locais que vocês recebem denúncias? Como é que é o trabalho do Procon? Então, na verdade, eu entrei nessa nova gestão, né, com o prefeito Caio Cunha. Então, a gente vem numa fase de reestruturação do setor de fiscalização, porque a gente teve pessoas que estavam atuando como fiscais, deixaram, porque você tem que fazer uma formação junto à Fundação de São Paulo, e elas acabaram deixando de atuar como fiscais. Então, a gente teve que fazer uma formação de novos fiscais. Então, nós estamos numa fase de reestruturação desse setor. Então, a gente tem voltado agora a fazer fiscalizações, mas inicialmente educativas, né, para voltar o comércio local, as empresas a terem consciência de todas as regras que elas precisam seguir. Então, nós temos feito isso e orientado, olha, isso aqui está ilegal, isso aqui, né, é passível de multa. Então, nós estamos fazendo, nesse momento, um trabalho mais educativo. Como é que foi durante o período de pandemia as compras pela internet, né? Que eu acho que foi o grande boom, né? O e-commerce cresceu aí, acho que o mais esperado pelos próximos 10 anos. Ninguém esperava que o e-commerce ia dar esse boom, inclusive até a questão da parte de alimentação, né? Pelos aplicativos, enfim. Como é que vocês trabalharam a questão das reclamações também, que aumentam o volume de vendas, mas também aumenta o volume de reclamações? Como é que vocês trabalharam isso aqui no município? Olha, o número de reclamações aumentou muito, assustadoramente. E especialmente porque oportunizou que muitas fraudes ocorressem. Então, foram criando novas ferramentas para fraude. Então, a gente tem tido muitos problemas e a gente tem sempre feito orientações nesse sentido com a questão de boleto falsificado, com a questão de Pix pago de maneira incorreta, tanto que a Fundação Procon tem feito um trabalho forte, inclusive para o Banco Central, readequar essa questão do Pix, porque tem sido um instrumento de muita fraude. Então, como pessoas que não eram muito acostumadas a lidar com o mercado online, não tinham experiência, não tinham essa expertise, foram obrigadas a entrar e às vezes faltava orientação, então acabaram caindo em muitos golpes, muitas compras sem plataformas de segurança, compra e venda por WhatsApp, só que não o comercial. Então, aconteceram coisas das mais diversas possíveis. Então, nosso trabalho é estar constantemente orientando, né? Por isso, o trabalho da mídia é muito importante, porque a gente consegue potencializar essa informação sobre os cuidados que precisam ser tomados. E ali, com o consumidor, a gente fala, não faz isso, não faz aquilo, né? Em cada atendimento, a gente faz essa orientação para os cuidados que ele tem que tomar. Tiveram muitos golpes aqui na cidade? Muitos. Ou, por exemplo, arrependimento, comprei um produto, na foto era uma coisa, quando chegou era outra. Teve isso? Na verdade, isso é muito comum, né? Tem coisas assim que são da rotina, do dia a dia. Por exemplo, compras que você recebe e não gostou, tal. Se você comprou pela internet, você tem o direito de se arrepender por qualquer motivo. Eu não quero. Por quanto eu não tempo? gostei. Por 7 dias. 7 dias. 7 dias. Se você comprar fora do estabelecimento comercial, seja por telefone, por internet, por qualquer outra forma, por via, você pode, no prazo de 7 dias, devolver o produto. Fala, eu quero meu dinheiro de volta. Isso já não acontece se você... Essa regra já não se aplica se você for comprar diretamente no estabelecimento comercial. Então, para compra pela internet, sim. Então, a pessoa, por exemplo, eu comprei um cobertor, não gostei da cor, a tonalidade está diferente, eu devolvo. Entendeu? Então, e aí que entra o trabalho do Procon. Olha, o fornecedor está se negando a devolver. Não, ele é obrigado a devolver porque tem uma previsão legal. E se a gente pega, por exemplo, um fornecedor que está se negando várias vezes a fazer a devolução no prazo de 7 dias, a pessoa cumpriu o prazo e ele está se negando, ele é notificado porque ele está fazendo uma violação ao código, ele pode ser autuado por isso. E mudando de assunto, Fabi, agora começa um período de rematrículas nas escolas, né? Quais as orientações que você dá para os pais? É importante o pai
fazer uma análise ampla em relação primeiro à escola, né? A gente vê que às vezes falta aquela análise sobre a questão pedagógica, sobre a localização da escola, sobre como é que vai ser a minha funcionalidade. Então, antes de você fazer um contrato, você tem que analisar tudo isso. Como o contrato começa agora em outubro, às vezes a pessoa não conseguiu fazer um planejamento tão legal para o ano que vem dela. Às vezes vai mudar de trabalho, vai mudar de casa, né? Ela não consegue planejar bem essa nova fase da vida dela. Então, o que eu sempre oriento é assim, preste atenção na cláusula de desistência. Porque se você fizer o contrato e precisar desistir, você precisa saber se tem alguma multa, se tem alguma taxa. A regra é a seguinte, a indicação da lei é a seguinte, se você desistir antes do início do período letivo, o valor da matrícula tem que ser devolvido. Agora, se você for depois, ou a escola comprovar que teve gastos administrativos, ela pode fazer isso, ela pode comprovar e debitar desse valor pago da matrícula. Então, se você não tem certeza, às vezes, se seu filho vai permanecer na escola, se você, ou você mesmo está cursando faculdade, não sabe se vai fazer, é bem importante verificar no contrato essas questões de desistência, de rescisão contratual. E tem muita discussão em torno disso? Vocês recebem denúncias de pais que a escola não quer devolver o dinheiro, eu não sei se meu filho vai continuar, ou então só respondi um e-mail e a escola contabilizou como se fosse um contrato? Na verdade, assim, nas escolas particulares acontece algumas reclamações, mas assim, em relação às universidades acontece mais. Cursos superiores, cursos técnicos, acontece um pouco mais. Na fase da pandemia, a gente teve bastante reclamação com a escola por causa dessa questão de migração para online, o que está sendo violado o contrato, não está. Então, essas discussões aconteceram em vários processos, sim. Mas, nessa fase, essa orientação é importante para a pessoa saber efetivamente o que ela está contratando. Então, por exemplo, o que a gente orienta os fornecedores que entram em contato com o PROCON e os órgãos de defesa do consumidor têm feito essa orientação é assim, precisa constar se você vai ter opção de aula online. Como é que vai ser? Quem está contratando precisa saber. Olha, nós só vamos ter aula online se houver alguma restrição sanitária. Ou não. A gente decidiu, a gente não quer mais voltar presencial, porque agora tudo voltou e tem locais que não voltaram. Então, como é que vai ser essa regra? Porque isso muda muito na vida da pessoa. Peraí, eu tenho que contabilizar se eu vou me deslocar ou não, porque daí eu mudei, por exemplo, para morar perto da escola, né? Mudei de estado para morar perto da faculdade. Só que aí tá online. Então, eu tô tendo um gasto de apartamento, de não sei o quê, sendo que minha aula tá online. Então, tudo isso, né? O fornecedor precisa ter muita clareza na hora que vai informar quem está adquirindo o curso, porque isso vai afetar diretamente a vida da pessoa. E o dever de informação, ele é sagrado. A oferta tem que ser clara, a informação tem que ser muito clara. Então, se tem dúvida, tem que perguntar. Muito bem. E por fim, tá chegando o Natal, né? As compras de Natal. Qual a orientação que você dá para a população que vai comprar no comércio local, né? Na sua cidade, no seu bairro? Que, aliás, é importante, né? Para movimentar a economia, não sair de Mogi para ir na cidade vizinha. Isso, eu sempre falo pro pessoal da associação, vamos incentivar, né, o comércio local. É importante a gente realmente fortalecer o nosso comércio, né? Incentivar a economia local. A primeira dica que eu dou é o seguinte, não fica na correria, faz a sua lista, começa agora, a gente está em outubro, começa a fazer a sua listinha, para quem que você vai presentear, o que você vai fazer, e vai comprando com antecedência. Primeiro que isso tem uma vantagem, porque você consegue comprar com mais calma, né, consegue prorrogar, às vezes, os pagamentos em parcelamentos melhores, e o preço é melhor também, porque em dezembro a demanda sobe, o preço também sobe. Então, essa é a dica para esse momento, né? Fora isso, outra questão importante é tomar muita atenção com as questões das promoções, as questões do parcelamento. Precisa estar muito claro para a pessoa que o valor daquele produto à vista é X, se ele pagar no cartão é de determinada forma, tem tanto de juros. Então, a pessoa precisa ter consciência do que ela está comprando. E a gente sempre orienta os fornecedores que essa informação precisa estar muito clara. Porque às vezes ele chega lá, tem um valor, o valor aqui é R$100. Só que ele chega lá para pagar no cartão de crédito, já é um valor maior, porque ele quer fazer um parcelamento com a loja maior. Isso precisa estar claramente previsto e o valor à mostra precisa ser o maior valor. Então, olha, aqui custa 120, se você quiser pagar da forma que você quiser. Ah, mas eu quero pagar à vista, então tudo bem, então a gente faz 100. Então é melhor você colocar o valor maior do que surpreender. O que não pode acontecer é o consumidor ser surpreendido. Fabi, suas considerações finais, por favor.
O PROCON está à disposição, né, para os consumidores, também para os fornecedores, para orientar, porque realmente a regra de direito do consumidor, as regras de direito de consumo, elas são muito amplas. Plano de saúde, cartão de crédito, são infindáveis regras e realmente há muita dúvida. Então o PROCON é um órgão que está à disposição, é uma política pública, né, que pretende atender essas pessoas para esclarecer. Então a gente está à disposição também da imprensa para esclarecer as dúvidas, para tentar facilitar aí a nossa relação de consumo, porque todos nós somos consumidores, né? E tem um telefone, um site? 4798-5090 é nosso telefone. A gente pode também receber as reclamações via online. Então aí você manda pro PROCON, é atendimento.procon@pmmc.com.br se você quiser enviar uma reclamação por e-mail, ou você pode fazer um agendamento presencial. A gente tem 4 unidades do PROCON em Mogi, na prefeitura, no centro, em Brás Cubas e em Jundiapeba. Então, mais próximo da sua casa, você pode fazer um agendamento pelo agendamento.pac.pmmc. Obrigada, volte sempre aqui conosco. Foi um prazer, Gabi, muito obrigada. Obrigada. Olha, essa foi a Fabi Bava, coordenadora do PROCON aqui de Mogi das Cruzes. Para você que deseja rever essas e outras notícias, não deixe de acompanhar a nossa programação 24 horas por dia, 7 dias por semana, na Guardiã da Notícia. Nós somos a maior rádio digital com jornalismo regional do estado de São Paulo, em imagem e som, e também sempre às quintas-feiras na Rede Alto Tietê de TV. Curtam as nossas redes sociais, está bem aí na telinha do seu celular ou da sua TV. Até a próxima quinta-feira. Notícias da Guardiã. Notícias da Guardiã. Notícias da Guardiã. Edição Mogi das Cruzes.